e vão chamando mais gente para aqui para participar do nosso webinário Os Caminhos da Ciência para a Redução das Desigualdades. A gente vai falar sobre isso com a professora Francisca Ramos Lopes, que é professora do Campus de Açu e tem propriedade para falar sobre isso nas suas pesquisas, nos seus estudos, nas vivências também. E muito bem, viu, Josenberg? Compartilha aí a nossa live, o nosso ao vivo, que a gente quer muito, muito, muito vocês aqui perto, tá? Agora vamos lá, a professora Francisca está aqui. E a gente já conversa com ela a respeito desses caminhos que são tão importantes no nosso dia a dia. Vamos lá. Conectando. Tecnologia é muito maravilhosa, mas faz a gente esperar um pouquinho, viu, meu povo? Faz a gente esperar um pouquinho. Vamos lá. Internet nos ajude. Eita, professora, vamos aqui no convite. Vamos ver se é mais fácil. Professora Francisca. Ver se entra aqui. Oi, chegou! Estamos aqui, Aline. Coisa boa, professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer falar com você, conversar com todos vocês, com os nossos alunos, né? O nosso público educacional. Prazer, Aline. Prazer é nosso, professora, ter a sua capacidade aqui sendo compartilhada junto conosco. A senhora que tem muitas vivências na área da educação, na área da vida também. E hoje a gente tem esse webinário, Os Caminhos da Ciência para a Redução das Desigualdades. E a gente começa, né, professora, falando a respeito da ONU, dos chefes de Estado e de governo e altos representantes reunidos lá em 2015, lá em setembro de 2015, em Nova York, um dos centros do mundo, e na organização que comemorava 70 anos, eles decidiram os novos objetivos de desenvolvimento sustentáveis globais até 2030. E o que é que a gente pode falar a respeito disso, professora? Aline, antes eu quero fazer as nossas considerações iniciais, com uma reflexão do sociólogo Boaventura de Santos, quando ele diz o seguinte, que todos nós temos direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí, observa-se a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Nós encontramos-nos em um momento de muitos desafios, né? de desafios mundiais, e esses desafios, eles influenciam consideravelmente no desenvolvimento sustentável, né? No desenvolvimento sustentável do mundo, né? Especificamente, no Brasil, nós sabemos que vivemos sob a égide de uma pobreza muito grande, né? De um diferencial entre as condições de vida das pessoas, onde uns muito têm e outros não, né? E a reunião que aconteceu, né, da ONU em relação a os novos desafios e objetivos para o desenvolvimento sustentável até 2030, um dos pontos que é reconhecido é que é importante a pobreza ser erradicada, né? A erradicação da pobreza em todas as suas dimensões, incluindo-se aí a questão econômica, social e ambiental, né? Isso é considerado muito significativo e nessa reunião da ONU com chefes de Estado, de governo, altos representantes da nação, de um modo geral,
eles elencaram 17 objetivos, que nós, lógico que não vamos trazer 17 objetivos aqui, né? Só que dentre esses 17 objetivos, nós destacamos nesse momento quer dizer, não é um dos principais, mas para a nossa área, né? Porque todos eles têm seu significado. E, por exemplo, o objetivo número 1 é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, né? O objetivo número 2 trata-se de erradicar a fome. O número 3, assegurar uma vida saudável. E aí nós vamos focar aqui, nessa nossa discussão, no objetivo número 4, que o objetivo de número 4 é assegurar a educação inclusiva e equitativa, uma educação de qualidade e promover espaços de aprendizagens ao longo da vida para todos, desde a educação infantil até o ensino superior. E por que não dizer, depois do ensino superior, com as pós-graduações, né? Que é onde entra, de fato, a pesquisa científica. No entanto, nós sabemos da importância da pesquisa hoje, desde a mais tenra idade. É importante que as crianças, desde a educação infantil, elas já trabalhem com questionamento, elas já façam perguntas, elas já procurem respostas, para que seja desenvolvido esse sentimento de buscar, de descobrir, de pesquisar. Isso é considerado essencial. Nesses objetivos, no objetivo número 4, discutido pela ONU, pelos chefes de governo para essa agenda de erradicação e da pobreza e igualdade para as pessoas até 2030, quando se trata do objetivo número 4, que trata do eixo educação, é considerado, dentro das metas, desse objetivo número 4, 2 metas nos chamaram a atenção, que foi ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, e a outra meta é aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional, com a formação de professores nos países que estão em desenvolvimento. E aí nós sabemos que entra o Brasil. Nós somos um país em desenvolvimento, né? Um país em desenvolvimento. E a gente sabe que no nosso país, 80% da pesquisa, segundo o site do MEC, CNPq, CAPES, ela é realizada nos programas de pós-graduação, por meio das universidades. E aí nós nos deparamos no Brasil, esse ano, no mês de março, nós nos deparamos com o Ministério das Ciências, Tecnologias e Inovações, né, com uma portaria, que essa portaria fez o quê? Fez um corte considerável nas bolsas de estudo, no financiamento de 2020 a 2023. Né? Só que uma coisa que está atrelada, houve esse corte em março, só que 2 dias antes, o que é que havia acontecido? Esse corte saiu no dia 19 de março, no dia 17 de março, tinha sido registrado o primeiro óbito por meio do coronavírus. Aí, com os movimentos, algumas reivindicações, que a gente sabe que tudo que a gente tem vem da luta do povo, da história, da busca, da união dos movimentos sociais. Quando foi no dia 27 de março desse ano, 2020, essa portaria foi alterada. E aí, essa portaria, ela adicionou um parágrafo que dizia o seguinte, que os projetos de pesquisas na área de humanidades e ciências sociais abria um adendo para inserir projetos de pesquisa na área de ciências sociais que tivesse relevante contribuição para a área tecnológica e de inovações, porque o corte dessas bolsas foram exatamente para a área de humanidades e para a área de ciências sociais. Como se as humanidades e as ciências sociais não construíssem pesquisas básicas que contribuem consideravelmente
para o crescimento, para a ciência do nosso país, né? E aí, uma coisa que nos chamou a atenção é que no site da CAPES, nas discussões da CAPES, eles colocam o seguinte, que a pesquisa do país, ela não se dá apenas por questão de... Não é importante somente a questão de equipamentos, a questão de insumos, a questão da tecnologia, da tecnologia em si, como área de informática, que muitas vezes se pensa nisso, as pesquisas da área de física, da área de computação. Não, eles vêm mostrar, lá no site da CAPES, na discussão, é que tudo que a gente tem de pesquisa se dá de forma considerável a formação de profissionais qualificados, desde a iniciação científica. E aí entram os projetos de pesquisa. Eles são considerados relevantes, são significativos, desde os projetos de iniciação científica. Por isso é importante o investimento na pesquisa. E é importante frisar que essa reunião, dentre seus objetivos, todos eles se direcionam para um ponto geral, que é erradicar a pobreza e as pessoas passarem a ter condições de vida básica, condições de sobrevivência, que aí a gente não diz de sobrevivência, condição de vivência, das pessoas terem condições de viver com qualidade. E a educação é ter educação, ter acesso ao conhecimento, já é um porto de passagem para uma melhor qualidade de vida, Aline. Professora, a gente está conversando aqui com a professora Francisca Ramos Lopes, ela que é professora da UERN lá em Açu, lá no campus de Açu, a gente está em Mossoró e a tecnologia nos proporciona isso, né? Trazer a professora Francisca aqui para o mundo todo, no @UERNoficial. E os conhecimentos da professora estão sendo aqui colocados para a gente nesse webinário, Os Caminhos da Ciência para a Redução das Desigualdades. E a gente sabe que as desigualdades não são poucas, tanto que tantos pontos, né, professora, até 2030, será que a gente consegue, hein, professora? E esse ponto, então, principal, que é a questão da educação, a questão da inclusão, a estarmos aí entrelaçados, literalmente, na educação, fazendo a ciência acontecer, e desde a questão básica, né? Como é que a UERN está inserida nesse contexto, professora? A senhora que tem essas vivências na questão da inclusão, na questão da educação, na questão de transformar o que, entre aspas, poderia ser básico e se torna aí uma iniciação à ciência. Na realidade, Aline, é o seguinte, a UERN, ela já tem sua grande contribuição, já dá sua grande contribuição por ser uma universidade que está alocada no interior do Rio Grande do Norte. Só isso já é uma grande contribuição, porque a UERN forma profissionais não só do interior do Rio Grande do Norte, mas a gente sabe que com esse advento do Enem, né, que as pessoas podem vir dos diversos estados, né, podem vir até de outros países, se quiserem, se assim o quiserem, a instituição tem recebido, e também por meio de seus intercâmbios, tem recebido alunos dos mais diversos cantos do mundo, né, dos mais diversos cantos do mundo. Mas sabemos que o fato de a UERN estar alocada no interior do Rio Grande do Norte contribui consideravelmente para aqueles que não têm condição de se deslocar para um outro estado, que não têm condições de se deslocarem, inclusive para a própria capital do estado do Rio Grande do Norte. Porque antes da UERN, muitas pessoas perdiam a oportunidade de estudarem, tinham vontade, terminavam seus ensino médio, à época talvez segundo grau, e essas pessoas não tinham condições de seguirem adiante, porque não tinham uma universidade próxima. Hoje nós temos o camp da UERN em Açu, em Patu, em Pau dos Ferros, o campo central em Mossoró, temos em Caicó, temos em Natal um campo da UERN. Então, essa interiorização já é uma grande contribuição. Só que a UERN ela também desenvolve pesquisa nas diversas áreas do conhecimento.
Está para sair, se não saiu, eu não olhei hoje, os projetos de pesquisa, os projetos aprovados, os projetos PIBIC. Todo ano, nós temos um número de projetos bem maior, digamos, bem maior do que o número de bolsas que nos são ofertadas. Do que o número de bolsas que nos são ofertadas. Digamos que nós tenhamos 300 projetos aprovados, a gente tem aí 160 bolsas, 170 bolsas, uma hipótese. Quer dizer, os outros projetos, as pessoas não deixam de trabalhar. No entanto, é diferente você ter a possibilidade de ter financiamento, de você ter um bolsista remunerado, que muitas vezes esses bolsistas vivem daquela bolsa que eles recebem, que podem se dedicar à pesquisa, para um estudante que ele vai trabalhar fora, muitas vezes no roçado com o pai, muitas vezes em um supermercado, muitas vezes sendo autônomo, e paralelo a isso, ele vai conciliar o estudo e ele vai conciliar a pesquisa. É possível? É. No entanto, torna-se o quê? Muitas vezes desumano. Muitas vezes desumano. Então, esse investimento, o investimento na pesquisa é importante. E a UERN, ela precisa ser olhada de forma diferenciada. É igual ao pensamento que Boaventura dos Santos nos colocou aqui, que a gente trouxe a reflexão dele, que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Quando a diferença nos inferioriza, nós precisamos ser iguais. E temos o direito de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, a UERN tem necessidade de ser tratada de forma diferente. Para quê? Para que ela dê oportunidade a essas pessoas que vivem em um processo, em locais de interiorização, para que ela dê oportunidade a essas pessoas para que desenvolvam trabalhos de pesquisa, para que se dediquem ao trabalho de pesquisa, né? Nós sabemos que os professores da instituição, por exemplo, nós temos um plano que os professores da instituição que desenvolvem pesquisa, nós temos uma carga horária, nós temos 8 horas para pesquisa, o que equivale a 2 disciplinas de 4 horas. Nós sabemos que foi uma luta, foi uma conquista, mas nós reconhecemos que nós temos, né? Enquanto nas instituições privadas, por exemplo, não acontece isso. Isso é uma característica de você ter carga horária para pesquisar, no geral, é específico da instituição pública, e a UERN atende a esse requisito, mas a UERN precisa de investimento, porque a ciência por si só, ela não se mantém. Ela precisa de investimento nas áreas sociais, econômicas, em todas as áreas tecnológicas, em todas as áreas de pesquisa. É verdade. A gente está conversando com a professora Francisca Ramos Lopes sobre, né, os caminhos da ciência para a redução das desigualdades. E aí, professora, a gente tem um outro ponto que desde fevereiro, né, o Brasil vem enfrentando aí uma das suas maiores crises nas diversas instâncias da sociedade. E é bem assustador, né? A gente ri às vezes para não chorar. E à medida que o vírus do Covid foi se espalhando pelo mundo, vários setores da sociedade foram sendo atingidos e tendo que ser repensados. A educação também está super inclusa nisso. Como é que se pode fazer no âmbito da educação, né? Quais são os objetivos novos? O que é que nós vamos repensar? Como é que a educação está sendo e vai chegar a ser? Primeiro, Aline, nós destacamos que, assim, no sistema público, de um modo geral, né, no sistema público, com essa progressão da pandemia, é difícil a gente prever os impactos, né, da Covid-19. No entanto, alguns deles, com esse isolamento social, já dá para a gente observar, né? Já dá para a gente observar. A gente sabe que esse quadro de isolamento social, ele repercute de forma perversa. A gente diz de forma perversa na vida dos estudantes da rede pública. Por quê?
de forma perversa? Porque os estudantes da rede pública, em sua maioria, ele vem de famílias com vulnerabilidade econômica, social, e que muitas vezes a merenda escolar é a refeição daqueles estudantes. Muitas vezes o acesso à internet desses estudantes é direto na escola. Nós temos instituições como os IFs, por exemplo. Os IF ainda não estão, os alunos não estão tendo aula remota. E por que os alunos não estão tendo aula remota? Estão acontecendo alguns eventos. Os professores não estão deixando de trabalhar, longe de nós pensarmos isso. Estão trabalhando, estão promovendo evento, quem tem suas atividades de pesquisa, eles continuam realizando, mas as aulas em si, os alunos não estão tendo. Por quê? A maioria daqueles alunos que estão no IF, eles são de famílias de baixa renda. E o acesso à internet que esses alunos têm se dá no IF. A maioria dos alunos dessas instituições, inclusive do ensino médio integrado, né, que está tendo bastante hoje a questão do ensino médio integral, se dá na escola. Eles ficam e estudam um horário nas suas salas de aula, outro horário eles dedicam aos trabalhos, às pesquisas, às leituras, com a internet da própria instituição. Porque há de convir que a gente ter uma internet para usar em um celular via dados móveis é uma coisa. E nós termos uma internet banda larga, né? A gente ter uma Wi-Fi na nossa residência, com um notebook, com um PC de mesa, a gente ter para estudar é uma outra realidade, né? É uma outra realidade. Nós sabemos que o ensino à distância, que aí não está sendo chamado de ensino à distância, mas está sendo chamado de ensino remoto, apresenta-se um diferencial aí entre o ensino à distância e o ensino remoto, porque no ensino à distância, o professor não se faz presente, né? Tem aquela plataforma, o aluno ele estuda no horário que lhe convier, tem um tutor que é responsável pelo aluno, com o qual ele entra em contato para poder tirar dúvidas. No ensino remoto, não. Uma das características específicas do ensino remoto é a questão da sincronia, do momento sincrônico. Naquele momento de aula, geralmente no mesmo horário, digamos que a aula do jovem, da criança, do adolescente, seja às 7 da manhã, às 7 da manhã, o professor está disponível ali com suas aulas, acompanhando os alunos, gravando seus vídeos, trabalhando diretamente com o aluno, né? O conteúdo do ensino remoto, ele é elaborado pelo próprio professor da disciplina. No ensino à distância, é elaborado por uma equipe, que geralmente é contratada para elaborar aqueles conteúdos. Uma equipe específica da área que é contratada para elaborar aqueles conteúdos, e aqueles conteúdos são colocados nas plataformas, para que se estude. Só que a gente sabe que uma grande parcela do nosso país, ele não teve acesso ao mundo digital. O acesso, ele acontece, por exemplo, por meio de, muitas vezes, de um celular, e muitos nem têm. Ainda há no país quem não tenha um celular digital. Uma pesquisa realizada... Inclusive, só um instante, professora. Inclusive, ontem passou uma matéria na TV falando sobre o estado do Piauí, que é um dos que tem menos acesso à internet no país. 38,6% da população não tem internet em casa. Então, aí a senhora, né, confirma e reconfirma o que, aliás, nós reconfirmamos o que a senhora está falando, porque realmente nem todo mundo tem acesso à internet, nem por dados móveis, nem por Wi-Fi, nem pegando em locais que sejam, né, de grande concentração, que a gente não está tendo agora, as aglomerações, nesses locais mais abertos, e complica muito para vários tipos de atividades que hoje a gente precisa ter essa tecnologia, precisa desse acesso, e a educação, a gente sabe o quanto tem muitas dificuldades, não só nesse acesso, mas outras dificuldades que a senhora até já colocou aqui.
E há uma pesquisa do IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em que eles dizem que cerca de 61% dos domicílios, eles tinham, em 2017, eles tinham acesso à internet. Só que aí, quando vai se olhar, a gente sabe que, e aí pelo que é divulgado pelo próprio IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as classes que são conhecidas como A e B, elas detêm esse acesso à internet. Por quê? Porque 90% é quem tem esse acesso à internet. E as classes que são consideradas D e E, que aí me pergunto como é essa diferença de classe que eu não sei. Se você me perguntar como é essa diferença de classe, o que eu sei é que nós temos uma grande maioria das pessoas que elas não têm conexão, que elas não lidam com as tecnologias, E aí, quando isso vai para a zona, Aline, para a zona rural, a situação fica mais complicada ainda. E quantas escolas e quantos alunos nós temos na zona rural? Quantas escolas e quantos alunos nós temos na zona rural? Então, o que é que acontece? Essa pandemia, nós sabemos que é um fato mundial, que ninguém estava preparado para isso, mas ela reproduz a desigualdade e a exclusão. E a escola, a educação, está nesse meio. Segundo a Organização das Nações Unidas, localizada no Brasil, a equipe brasileira, que é representante das Organizações das Nações Unidas, a educação é muito mais do que apenas um aprendizado em sala de aula. Né? E aí vai nos mostrar que para milhões de crianças e jovens, as escolas, elas são consideradas, essa é a expressão usada por a equipe, uma oportunidade de salvação e também um abrigo. A ida das crianças para a escola contribui bastante para amenizar casamentos precoces, contribui para que as crianças, para diminuir a exploração sexual das meninas, a gente sabe disso, diminui a questão da gravidez de jovens, e quando essas crianças não estão na escola, o trabalho infantil, se a criança está na escola, ela não está, naquele horário, ela não está trabalhando de forma infantil, né? O trabalho infantil não está acontecendo, a criança na escola. Esse tempo que elas estão fora da escola já é um tempo considerável. Já vai fazer o quê? 4 meses que nossas crianças estão fora da escola. Além dessa questão da internet, dessa dificuldade e desses outros problemas que podem acarretar, que podem aumentar, que a gente sabe que eles não deixam de existir, que eles existem. No entanto, com essas crianças na escola, eles diminuem consideravelmente. Além disso, tem algo que é muito importante. A cultura, o conhecimento, a formação do professor para poder lidar com as tecnologias. Porque nós sabemos o seguinte, que para ensinar em uma plataforma online, não é suficiente fazer uma transposição do que a gente realiza em sala de aula e levar para uma plataforma online. E nós, professores, eu posso dizer que somos capazes de nos reinventarmos, posto que estão aí os professores dando suas aulas. Estão aí os professores trabalhando de forma online, lidando com as tecnologias. No entanto, a gente se questiona como é que está essa avalanche que chegou na vida do professor, que chegou na vida dos alunos, que chegou na vida dos pais, que precisam muitas vezes trabalhar e estão com seus filhos em casa. Eles não sabem o que fazer com essas crianças. A gente sabe que há muitas divulgações de pais que, a partir de então, estão valorizando muito mais o trabalho do professor, o trabalho do educador, o trabalho da escola, porque os seus filhos estão em casa e eles não sabem
não tem a preparação específica para acompanhar aquelas crianças, como o professor acompanha. Não é, Aline? Como o professor acompanha metodologicamente. O professor tem uma formação para isso. O pai e a mãe é diferente você acompanhar, botar seu filho para fazer uma atividade, até muitas vezes quem pode contratar um professor para auxiliar naquelas atividades, do que o pai e a mãe estar acompanhando metodologicamente o trabalho do aluno. Eu estou sentindo essa dificuldade, viu, professor? Pronto, Aline, aproveite desse depoimento. Porque, e a minha, que é educação infantil ainda, né, tá a questão de aprender a juntar as letrinhas, conhecer as letrinhas, juntar as letrinhas ainda, ela tem 4 anos, e assim, é uma dificuldade porque realmente eu não tenho a pedagogia, eu não tenho... o traquejo que vocês, professores, têm. Inclusive, eu sempre digo que a profissão de professor é a mais importante de todas as profissões do mundo, porque ensina a todos nós, né? E ainda tem essa capacidade de acolher várias outras dinâmicas da educação para ensinar com carinho, para ensinar com amor, para ter paciência, para ter, né, todo o cuidado. E eu tenho sentido muita dificuldade, né, de trazê-la para dar essa atenção, para mostrar, inclusive porque também estou trabalhando muito nessa questão online. Então, assim, realmente eu imagino que não está sendo fácil para nenhum dos professores, nem os que têm contato com a internet e com as tecnologias, imagina para os que não têm essa convivência. Então, assim, todo o meu respeito e toda a minha admiração por vocês, professores, porque é uma profissão que exige demais. E agora, então, encontrar esses novos caminhos. Exatamente, Aline. Nós agradecemos seu reconhecimento e a gente imagina que espera-se, né, que a partir de então, pelo menos eu espero, haja um reconhecimento maior do trabalho do professor, da necessidade do professor, né? E é importante o entendimento de que sem a educação, o país, o mundo, ele não anda. Sem o conhecimento que é produzido por meio da ciência, não há crescimento, não há evolução. Né? Para ninguém. Para ninguém e em todas as áreas. Verdade. Então, a ciência, ela é fundamental. E você perguntou, Aline, na sua pergunta, você destaca aí o desafio, né, dessa volta às aulas, né, desse problema para a educação, o desafio dessa volta às aulas. E são muitos os desafios, e dentre eles estão os impactos emocionais nos alunos e nos profissionais da educação. Com essa pandemia, também, né, esse isolamento, com as perdas das pessoas que faleceram nas famílias, quem conviveu com a doença, porque a gente sabe que muitos, quando retornarem, vão ter passado por isso. Alguns vão ter adoecido e se sentiram muito abalados, se sentiram fragilizados. Outros tiveram perdas consideráveis em suas famílias. A gente sabe que tem casa que tem famílias que já morreu o pai, já morreu a mãe, já morreu o avô, já morreu o tio. Então, isso é considerável. Outra coisa que as escolas vão precisar lidar é com o abandono e a evasão escolar. A gente sabe que isso vai ser considerável, porque muita gente está inseguro, muita gente está com medo, muita gente acredita que não vale a pena mais retornar esse ano, até porque nós não sabemos ainda de fato quando é que nós retornamos. Há uma perspectiva de se voltar, talvez de forma híbrida, né, dia 14 de agosto, mas é uma perspectiva. Vamos ver como é que esse vírus se comporta daqui para lá. Outra coisa muito importante que as escolas vão precisar realizar e aí precisa demais da profissão de vocês, da comunicação, a divulgação para os pais, para a família, para a sociedade, de como cada escola vai estar agindo. Quais são o que é que a escola está fazendo para esses alunos adquirirem o conhecimento que deveria ter adquirido
nesse período de pandemia. O que é que a escola está fazendo para se prevenir dessa pandemia, que se a gente voltar agora em agosto, a gente não está isento. O vírus não vai estar erradicado ainda. A gente voltando em agosto, né? Além do cumprimento que a gente sabe que é cobrado pela sociedade, mas eu também quero destacar que não é o mais importante dos conteúdos, porque, por exemplo, a sua filha, ela está na fase de aquisição de letras, de palavras, mas paralelo a tudo isso, há um mundo maior, que é o da socialização, é o da interação, da construção da sua identidade com outras crianças, que sua filha está perdendo, que outras crianças estão perdendo. Então, é necessário um planejamento que fortaleça, que haja um fortalecimento aliado às tecnologias, porque a gente sabe que a partir de então, a tecnologia não vai ficar mais, eu acredito que não vai ficar mais fora do trabalho da educação, porque está se vendo as vantagens, que há vantagens, por um outro lado, há vantagens, como, por exemplo, a gente realizar uma reunião dessa. Verdade. Um momento como esse. Mas esse acesso à tecnologia, ele vai ser muito mais acentuado, eu acredito, nas escolas, mas vai precisar da preparação. Vai precisar da preparação para que as pessoas se reinventem, mas elas se reinventem a partir de uma formação. Que a formação, ela é base para tudo. Então, são muitos desafios, Aline, a serem enfrentados. É verdade, professora. E eu vejo que o quanto vocês da UERN, nós da UERN, né, temos colaborado para que essa redução realmente aconteça. Deixa eu falar aqui os comentários. O professor Álvaro está dizendo parabéns, professora Francisca. A ciência precisa de investimentos para dar respostas à sociedade e essas respostas que a sociedade precisa e também contribuir na redução dessas distorções sociais. Nossa chefe da AGECOM, a Luziara Machado, está dizendo que a UERN é determinante para a redução das desigualdades aqui no Rio Grande do Norte. Já a Kátia de Deda está dizendo que é verdade, alguns impactos ficam difíceis de se prever, porque mesmo tendo aulas remotas, ela falou que teve dificuldades para se adaptar na aprendizagem e ficou, de fato, afetada. Parabéns pelo trabalho e excelentes colocações, muito pertinentes às temáticas, dentro dessa questão do ensino remoto e suas consequências na prática do ensino-aprendizagem. A Elisângela Albano está dizendo que é sua fã, manda um abraço. Professora Alessandra, daqui a pouco também, hoje, vai estar nesse Dia Nacional da Ciência. Está dizendo que é um excelente debate aqui. O Gilson Nascimento está dizendo que é uma ótima discussão. E a gente está aí com uma das capacidades da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é a professora Francisca Ramos Lopes, que a gente tem orgulho de ter no Campus Açu. E estamos aqui nesse webinário, Os Caminhos da Ciência para a Redução das Desigualdades. O Adrião Pedro está dizendo parabéns pelo excelente debate. Obrigada, professora Alessandra, pelo abraço. E como o tempo está correndo aqui, né, professora, e a gente tem muita coisa para conversar, eu queria que a senhora colocasse que, diante de tudo que a gente conversou, né, como é que a ciência pode contribuir para reduzir essas desigualdades, reforçar alguns pontos, colocar outros, porque a educação faz a diferença na vida de todos nós e de forma vitalícia, né? Até, enfim, depois fica os nossos legados, quando a gente tem, como a senhora, por exemplo, vai deixar muitos legados como professora nos seus estudos, nas suas pesquisas, com os seus alunos que vão repassar para outras pessoas. E antes da senhora falar, eu quero dizer que esse ao vivo, essa live, vai estar no canal do YouTube da UERN Oficial, ok? Vai ficar aqui no IGTV, no Instagram e vai também para o canal do YouTube, tá certo? Com a senhora. Ok, Aline, um abraço a todos vocês. Esse povo deve ser tudo meus alunos, tudo meus fãs. Adoro! Eu tenho crescido junto com vocês, né? Vocês fazem parte da minha história, eu faço parte da história de vocês. E aí, Aline, a gente coloca aqui alguns pontos
primeiro a gente se questiona quais desigualdades, né? Quais desigualdades? E aí a gente vê que além da distribuição de renda, o acesso aos bens materiais, aos bens culturais e a apropriação do conhecimento, nós podemos considerar também a existência da desigualdade de gênero, né, da desigualdade de gênero, a existência da desigualdade de etnia, dos pertencimentos étnico-raciais, que a gente sabe que as pessoas negras, os indígenas, eles são tratados ainda de forma muito desigual, não é? De forma muito desigual. E a gente coloca qual é a contribuição da ciência? Primeiro, a ciência, ela proporciona aos povos uma melhor qualidade de vida, uma maior qualidade de vida. Como é que proporciona essa maior qualidade de vida? Primeiro, com a libertação do homem em relação às necessidades básicas de sobrevivência e da consequente realização de atividades humanas. A gente vê, por exemplo, em todos os aspectos, a gente vê, por exemplo, um homem, um agricultor. Esse agricultor que ele, por meio das pesquisas que foram realizadas, que chega até ele uma forma melhor de trabalhar com a semente, de trabalhar com a fertilização, provavelmente, a probabilidade por meio desse aprendizado, que já foi realizado por meio das ciências, das pesquisas, a gente ter o quê? Uma agricultura mais sustentável. A gente ter uma produtividade bem maior. Isso em ambientes não formais de educação, porque a pesquisa pode ser construída em diversos ambientes. Aqui nós estamos tratando da educação. Pode ser construída em diversos ambientes, mas vai sair daquele ambiente e vai se disseminar para outros ambientes. Por exemplo, as meninas negras, pesquisa na área da diversidade étnico-racial. As meninas negras que nunca se viram nas bonecas, as meninas negras que nunca se viram nas apresentadoras de programa de TV, as meninas negras que nunca se viram nas paquitas da Xuxa. Então, onde é que elas estavam? Elas estavam nas cozinhas. Elas se viam nas cozinhas. Então, alguém quer construir sua identidade assim? Não quer. Então, pesquisas nessa área, por exemplo, elas podem contribuir consideravelmente para que na escola se comece a trabalhar, não se tenha medo de trabalhar isso. É uma forma de que as crianças, os jovens, os adolescentes, eles não se vejam só como escravo, como uma pessoa que foi escravizada, que é escravizada e que não tem direito a um papel principal, que não tem direito a um espaço social. Então, as pesquisas, elas podem contribuir desse jeito. O fazer coletivo, a interação, o envolvimento entre pesquisadores, estudantes, professores, as instituições de fomento, os órgãos governamentais, o fazer coletivo, contribui consideravelmente para a redução das desigualdades. Na educação, a realização de atividades de formas lúdicas e interativas, estimulando o quê? A criatividade, a busca de respostas, o fazer crítico, o pensar crítico, contribui para a redução das desigualdades. A diversificação de temas, a inclusão de temáticas relacionadas às questões humanísticas, às questões humanitárias, para mostrar que a ciência ela é feita por pessoas. A ciência ela não é algo que está além de nós, não. A ciência ela é construída pelo ser humano. A implantação de políticas públicas reduz consideravelmente as desigualdades. A construção de ações afirmativas reduz consideravelmente as desigualdades. Por exemplo, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela tem se mostrado como o quê? Ela tem se mostrado de uma grande abrangência. A UERN tem realizado. Ela tem se mostrado de uma grande abrangência. Ali, na Semana Nacional de Ciências e Tecnologias, que são realizadas por várias instituições
do país, essa semana é realizada, o que é que se destaca ali? Os trabalhos de nossos alunos desde a iniciação científica, as pesquisas das instituições. Agora, só que tem um detalhe muito importante. A ciência, ela não tem como traçar seus rumos sozinha. A ciência, ela depende das condições políticas, econômicas e sociais para poder promover o desenvolvimento e para poder reduzir as desigualdades. Se faz necessário investimento. Fazer ciência é viver na plenitude a aventura do homem sobre a Terra. Fazer ciência é você ensinar e você aprender ao mesmo tempo. E aí, nas palavras de Paulo Freire, ele diz que sempre há um ser que ensinando aprende e outro que aprendendo ensina. Maravilhoso. Ainda temos tempo? Ainda temos 4 minutos. Então, pronto. Se nós ainda temos 4 minutos, a gente aproveita para dizer que os povos que não participam do desenvolvimento científico, em grande medida, os países que não se... Vejamos que os países de primeiro mundo, os países em que o desenvolvimento científico ele está à frente, a qualidade de vida das pessoas é outra. O padrão de qualidade de vida das pessoas é superior. E esses países são economicamente mais desenvolvidos. Há o quê? Há uma libertação do avanço do conhecimento. Nós gostamos de pensar, de acreditar que fazer ciência é uma maneira da gente ser e estar nesse mundo contribuindo, independente do espaço onde a ciência alcance, mas estamos contribuindo para a formação de uma sociedade como um todo. Porque na UERN, nós estamos no interior do Rio Grande do Norte. Quantos professores a UERN já formou? Que esses professores formam economistas, formam outros pedagogos, formam médicos, formam contadores, formam pessoas da área de tecnologia, formam pessoas das diversas áreas do conhecimento. Para isso, é necessário o quê? Investimento em pesquisa. Para que o nosso tripé, ensino, pesquisa e extensão, se mantenha dando um retorno à sociedade, é necessário um investimento governamental. E aí a gente cobra esse investimento tanto dos governos municipais, estaduais e federais. Aqui nós focamos na educação. Mas, por exemplo, nós estamos aí com a Covid-19. Se não tiver as pesquisas da área de saúde, se não tiver as revistas científicas para publicar essas pesquisas, se não tiver os canais para publicar essas pesquisas, como é que essas pesquisas, como é que a ciência vai chegar até as pessoas? Se não tiver o investimento na vacina, na pesquisa para vacina, se não tiver o investimento no formador que vai estudar para pesquisar aquela vacina, como é que vai ser erradicado a Covid-19? Então, não tem como um país, não tem como uma sociedade reduzir as suas desigualdades se não for por meio do investimento na ciência, na pesquisa, na tecnologia. Só assim nós teremos uma sociedade mais produtiva, uma sociedade mais, com mais avanços, uma sociedade que contribua para aquele primeiro objetivo da Carta da ONU, que é a erradicação da pobreza. Porque precisa se erradicar a pobreza em todos os sentidos. Não é só a pobreza da fome.
que já é miserabilidade, você não ter o que comer. Mas é também a pobreza do conhecimento. É a pobreza das pessoas não se sentirem empoderadas. As pessoas, elas precisam sentir que elas têm um espaço nesse mundo, que elas são valorizadas. E só por meio da ciência é capaz de haver uma redução dessas desigualdades. Professora Francisca, eu poderia conversar com a senhora, assim, várias horas aqui, né, nesse compartilhamento de sabedoria, de conhecimentos, de experiências e de probabilidades, né, que é o que a gente pleiteia aí para a nossa educação. Quero agradecer muito a senhora, né, pela sua disponibilidade de contribuir aqui com a UERN dessa forma virtual também, né, não só física, mas virtual. A Ilska Freire, que é nossa colega, está parabenizando pela excelente abordagem da senhora aqui. A Lilia Bessa está dizendo que a Biblioteca Setorial de Açu parabeniza a senhora pelo excelente trabalho. A Priscila Medeiros está parabenizando também a senhora por este momento. E a gente agradece muito, muito, muito mesmo, né, nesse Dia Nacional da Ciência, esse webinário que a gente teve aí alguns esclarecimentos. E como a senhora bem falou, a educação, o conhecimento traz um poder que faz muita diferença no nosso dia a dia, na nossa vida como um todo. Muito obrigada. Muito obrigada também, um abraço, obrigada à Propeg, obrigada à comunicação da UERN, né, na pessoa de Aline, que está aqui dialogando comigo, né, a instituição por confiar no nosso trabalho, né, e nos oportunizar, trazer essa reflexão, que é uma reflexão que não é só nossa, mas é um pensamento nosso, construído a partir de várias leituras, de várias publicações, da Unicamp, da USP, da própria UERN, do nosso fazer de pesquisa, de professora, né, que tem nos ajudado a traçar caminhos. E, para mim, é muito importante que outras pessoas, a meu exemplo, a exemplo de pessoas que trabalham comigo, de pessoas que estão na instituição, que elas tenham essa oportunidade, que precisa de investimento, né? Que precisa de investimento para que as pessoas, de fato, elas encontrem caminhos e elas saiam da miserabilidade, né? E só por meio da pesquisa, do estudo, do conhecimento, é que nós sentimos esse verdadeiro crescimento, que é um crescimento também humano. E o crescimento humano é que transforma as pessoas. Muito obrigada a todos vocês. Sintam-se abraçados e beijados. Oh, que coisa boa, professora Francisca. Lembrando que esse webinário vai estar aqui no IGTV, no perfil da UERN Oficial e no canal do YouTube UERN Oficial. Muito obrigada a todos que estiveram conosco ao vivo e a você que vai assistir depois. Obrigada também. Essa é a nossa primeira contribuição virtual de hoje, no Dia Nacional da Ciência. Hoje ainda teremos... Deixa eu colocar aqui a programação para falar tudo bem direitinho, para não perder. Às 15 horas tem o colóquio, né, da atmosfera de exoplanetas, né, e os sinais de vida no universo com o professor Dr. Leonardo Andrade de Almas. Também aqui, às 16 horas, o UERN Talks com a professora Alessandra e também com a professora Áurea, que vai ter aí a transmissão na UERN TV, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, professora Francisca, obrigada, até a próxima. Até, um abraço!